Oi, pessoal! Tenho certeza que você já se fez essa pergunta nos últimos dias, né? Por que raios a gasolina ficou tão cara de repente, né? E aqui nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês de um jeito simples e descomplicado o que está acontecendo, por que a gasolina e o diesel principalmente deram esse pulo aí nos postos de combustível, chegando a R$ 10 o litro da gasolina, principalmente em alguns estados aí como o Rio de Janeiro, tá? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Dani Romancini, economista, consultora financeira de empresas e pessoas. Já te convido para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e tentar entender comigo o que está acontecendo com o combustível. Roda a vinheta aí, produção. Nos últimos dias, nós vimos aí até uma corrida desenfreada em alguns postos que ainda estavam com o preço da gasolina e do diesel um pouco mais baixo, filas enormes, de acordo com o anúncio da Petrobras de aumento dos preços, né, do combustível, foi aproximadamente quase 25% no diesel e 18,7% na gasolina, totalizando uma média aí de aumento de 20% nos combustíveis, né? E aí a gente viu, principalmente aqui na nossa região, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, um aumento de R$ 5,99 mais ou menos o litro para R$ 6,99. Então a gasolina subiu R$ 1 o litro aqui no nosso estado, né? Aqui na nossa região. Por que está acontecendo? Todo mundo está colocando a culpa na guerra, uns colocando a culpa no presidente, outros colocando a culpa na Petrobras. Eu vou tentar explicar para vocês o mais simples possível para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Pessoal, aumento de preço ele nunca acontece por conta de um fator só. Tá? E esse aumento de preços também, ele não está acontecendo só aqui no Brasil, tá? Ele é um aumento de preços global, está acontecendo no mundo inteiro. Claro que, como nós temos uma carga tributária, digamos de passagem aqui, né, relativamente alta, a gente está sofrendo um pouco mais os impactos dessa alta de preços do que nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma carga tributária menor, tá? Vamos tentar explicar. Pessoal, a gente está vindo de quase que 2 anos aí de pandemia. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, o consumo de combustível, ele deu uma boa diminuída. Por quê? Porque as empresas que adotaram o regime de trabalho de home office, né, os seus funcionários diminuíram consideravelmente o deslocamento, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Parece bobagem, né? Mas eu mesmo consegui perceber essa diminuição de algumas situações, porque atendi muitos clientes de maneira online, e isso, multiplicado aí pelo número de empresas que trabalharam no home office durante 2 anos, trouxe um impacto para o consumo do combustível. No ano passado, no começo do ano passado, algumas empresas quase que estavam pagando para se livrar do petróleo. Então, assim, existe uma lei básica na economia que é a lei da oferta e da procura. Se eu tenho uma demanda baixa, uma procura baixa por combustíveis e tenho um estoque de combustível alto, eu preciso me livrar daquilo, fazer dinheiro com aquilo. Então, o preço dá uma assentada, né? Dá uma diminuída. O que está acontecendo agora? Agora nós temos dois fatores importantes. A gente já está saindo dessa pandemia, a vida já voltou ao ritmo de antes. Muitas empresas voltaram do home office, né, que a gente até achou que o home office fosse ser uma tendência mais permanente, mas algumas empresas preferiram voltar às suas atividades presenciais, o que voltou, né, o patamar de consumo de combustível como era antes. E somado a isso, nós estamos vivendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né, ainda de proporções um pouco controladas, né, mas que queira ou não, hoje tudo que acontece em regiões do mundo acaba afetando por conta da nossa economia ser uma economia globalizada, então a gente sente os impactos que acontecem e também, pessoal, porque como houve essa desaceleração do consumo durante a pandemia, as refinarias não prospectaram novos poços de petróleo, né, novas fontes de petróleo. Então, quando vem esse aumento da demanda, esse aumento da procura por combustível novamente, parece
parece que nós pegamos as refinarias meio de calças curtas, né? Meio que não estavam preparadas para essa explosão do consumo novamente, tá? Então, assim, são vários fatores que a gente vai juntando e vai tentando entender o que aconteceu. E por incrível que pareça, mesmo com essa alta em média aí de 20% nos preços do combustível aqui nesses últimos dias, o preço dos combustíveis aqui no Brasil ainda está defasado em relação ao preço dos combustíveis de outros países. Lembrando, pessoal, que nós temos sempre que fazer uma análise quando a gente está comparando o preço de combustível, preço do barril do petróleo, por exemplo, sem considerar os impostos. Como eu falei aqui já no vídeo, o Brasil tem uma carga tributária altíssima, o que encarece ainda mais. Então, quando a gente for fazer, quando a gente faz a comparação do preço em real do combustível nos Estados Unidos, no Canadá e aqui no Brasil, a gente entende assim, nossa, mas o nosso combustível ainda está mais caro. Na verdade, ele está mais caro quando a gente soma o valor dos impostos, né? Quando a gente tira o valor dos impostos, ainda assim ele está defasado de 4 a 9% em relação ao preço dos combustíveis fora do Brasil, tá? O que mata um pouquinho a gente aqui é a carga tributária. E tá tão interessante essa questão da falta do petróleo, que os Estados Unidos, que tem até barreiras comerciais, bloqueios comerciais com alguns países, principalmente com o Irã, procurou esses países que eles têm atritos comerciais, né, tem bloqueios comerciais, para fazer parceria, né, para tentar comprar petróleo para suprir a demanda interna do país. Não sei se vai dar muito certo esses acordos não, mas são os países aí se mexendo, se movimentando, tentando suprir a demanda de petróleo interna aí de acordo com a sua necessidade. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui na tela um quadrinho para explicar para vocês como é que a gente forma a composição do preço do combustível, né? Para vocês entenderem como é que a carga tributária tem um impacto grande, né? Aqui no Brasil, a gente tem um impacto de aproximadamente 27% de impostos no preço do combustível. Então, olha como a gente acaba pagando muito imposto. E aí, há essa discussão, né, de quem que está levando vantagem com esse aumento de preços do combustível. É a Petrobras? É o governo federal? O Lula, em 2006, falou que o Brasil já era autossuficiente em petróleo, e isso é uma verdade, né? Foi realmente comprovado essa autossuficiência do Brasil em petróleo, mas ser autossuficiente não significa que a gente não precisa importar combustível de outros países, né? Ser autossuficiente significa que a gente importa menos do que a gente exporta, né? Então, assim, a gente ainda tem uma boa capacidade produtiva de petróleo, mas a gente ainda depende, né, de um pouco de importação de outros países, o que acaba trazendo esse reflexo da alta do preço do petróleo aqui para os nossos preços internos, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala da Petrobras, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, né? É uma empresa que tem acionistas, e o governo federal é um dos seus acionistas, tá? Então, de 100% das ações da Petrobras hoje no mercado, o governo federal ele é dono de 36,61%, né, dessas ações. Então, claro que o lucro da Petrobras beneficia o governo federal, né? Porque tudo que está acontecendo de positivo ali na Petrobras, 36,61% vai para o bolso do governo federal. E aí, enfim, a Petrobras precisa repassar esses aumentos de preço. Saiu até uma manchete aí dizendo que a Petrobras está batendo recorde de lucros. E aí, veja bem, pessoal, o impacto do imposto, volto a dizer, né? Quando a gente analisa preço do combustível apenas, a gente tem uma realidade ali equiparada com outros países. Quando a gente coloca o valor do imposto, o imposto também não deixa de ser uma arrecadação do governo e também da Petrobras, né? Então, tudo que está acontecendo ali, quando a gente coloca a alíquota do imposto, vamos arredondar para 30%, se eu tenho o preço do combustível em R$4, com uma alíquota de 30% de imposto, eu vou ter um valor de imposto ali por litro de R$1,20, né? Para R$4, R$1,20 de imposto. Se eu aumento o preço do petróleo, se eu aumento o preço do combustível para R$5 o litro, com os mesmos 30% de imposto calculado, o meu valor do imposto de R$1,20, ele vai para R$1,50. Então, sem mexer na alíquota de imposto, mas meramente subindo o preço do combustível, o governo também arrecada mais e, consequentemente, o faturamento e o lucro da Petrobras também aumentam, tá? Existe um projeto de lei para ser aprovado em tramitação aí
aí no Congresso que trata de algumas medidas para aliviar um pouco, né, essas oscilações e esses aumentos de preço que vem acontecendo por conta desses, né, de combustível, enfim. Vou citar alguns para vocês aqui, só para a gente entender assim. Estão se movimentando a passos lentos, mas há uma movimentação para tentar melhorar e a gente tentar diminuir os efeitos que a população sente, né, com esses aumentos de combustível. Primeiro ponto, pessoal, unificar os ICMS, né, as alíquotas de ICMS. Hoje no Brasil, cada estado cobra uma alíquota de ICMS e isso gera uma guerra fiscal muito grande entre os estados e uma diferença também, né, de tributo entre um estado e outro. Por exemplo, lá no Sul, a alíquota é 12%, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é 12%, aqui no estado de São Paulo 18%, Rio de Janeiro 20%. Então, há um projeto de lei para que se unifiquem as alíquotas de imposto, né? O que eu acho que seria uma coisa um pouco mais igualitária aí para todo mundo. Segundo ponto que está em tramitação é tirar o valor do PIS e da COFINS do valor dos combustíveis, né? O PIS e a COFINS são impostos que estão calculados ali, até naquele desenho que eu mostrei para vocês ali, está especificando que está dentro da CID, né? A CID é uma contribuição de intervenção de domínio econômico, né? Então, para controlar ali o preço do combustível. Então, se a gente tirar o valor do PIS e da COFINS, a gente consegue diminuir um pouco o valor do combustível. Criar um auxílio motorista, principalmente para quem tem a questão do transporte, né, de dirigir mesmo o carro como veículo de trabalho, taxista, motorista, fretista, enfim, essas pessoas que dependem do combustível como fator de trabalho ali no preço do seu negócio, e também criar o Vale Gás, expandir o Vale Gás, na verdade. O Vale Gás já existe, mas o governo tem um limite de teto, né, de orçamento ali para determinados tipos de gastos, então ele não está conseguindo expandir esse Vale Gás por conta desse teto de orçamento, tá? São políticas que estão ali envolvidas num projeto de lei, para ver se a gente consegue melhorar e diminuir os efeitos desses aumentos no bolso do consumidor, né? De qualquer forma, gente, a conta vai chegar pra gente de um jeito ou de outro, seja na inflação, que isso vai ser repassado no preço de compra dos produtos, supermercado, nos grãos, no pãozinho francês, que a gente, né, logo já deve perceber um aumento aí por conta dessa guerra. Enfim, os efeitos sempre vão chegar no final da cadeia aí, no nosso bolso enquanto consumidor. O que vale é a gente tentar entender de fato o que está acontecendo, da onde vem esses aumentos e por que a gente sente tanto isso e deu esse pulo aí. E eu, sinceramente, acho difícil agora, num curto prazo de tempo, o combustível recuar de preço, principalmente enquanto estiver rolando essa guerra lá. E essa política, né, de tentar minimizar os efeitos no bolso da população não for aprovada no Congresso, tá? Espero que eu consiga ter explicado para vocês essa questão do aumento de preço de combustíveis de um jeito simples, que vocês tenham conseguido entender. E aí eu queria pedir para vocês, comentem aqui no vídeo de onde vocês estão falando, quanto que está o preço do combustível e quais são os impactos que vocês estão sentindo já no trabalho ou no orçamento doméstico de vocês com esse aumento de preço. Me conta, que eu quero saber, e eu vejo você no próximo vídeo.